Tal embaixava dava o capitão, a quem o rei gentil respondia, que, em ver embaixadores de nação, tão remota glória recebia. Mas neste caso a última atenção, com os dos seus conselhos tomaria, informando do certo de quem era, o rei e a gente e a terra que dissera. E que entanto podia do trabalho passado ir repousar, e em tempo breve daria o seu despaço um justo talho, com quem a seu rei resposta alegre e leve. Já nisto punha à noite usado atalho as humanas cancerias, porque serve de doce sono aos membros trabalhados, os olhos ocupando ao osso dados. Agasalhados foram juntamente o Gama e os portugueses no aposento do nobre regedor da Índica gente, com festas e geral contentamento. O Catual, no cargo diligente de seu rei, já tinha por regimento saber da gente estranha donde vinha, que costumes, que lei, que terra tinha. Tanto que os ígneos caos do Formoso, mancebo Délio viu, que a luz renova, manda chamar Monsaide, desejoso de poder se informar da gente nova. Já lhe pergunta pronto e curioso, se tem notícia inteira e certa prova, dos estranhos, quem são, que ouvido tinha, que é gente da sua pátria muito vizinha. Que particularmente ali lhe desse informação muito larga, pois fazia nisto serviço ao rei, porque soubesse o que neste negócio se faria. Monsaide torna, posto que eu quisesse dizer-te mais, não saberia. Somente sei que é gente lá de Espanha, onde é o meu ninho e o sol no mar se banha. Tem leído um profeta, que gerado foi, sem fazer na carne detrimento da mãe, tal que por bafo está aprovado do Deus, que tem do mundo o regimento. O que entre meus antigos é vulgado deles, é que o valor sanguinolento das armas no seu braço resplandece, o que em nossos passados aparece. Por eles, com virtude sobre-humana, os deitaram dos campos abundosos, do rico Tejo e fresco Guadiana, com feitos memoráveis e famosos. E não contentes ainda, e na África parte, cortando os mares procelosos, não nos querem deixar viver seguros, tomando-nos cidades e altos muros. Não menos tem mostrado esforço e manha em quaisquer guerras que aconteçam, ou das gentes belígeras de Espanha, ou de alguns do Pirene, que do Pirene desçam. Assim que nunca, enfim, com lança estranha, se tem que por vencido se conheçam, nem se sabe ainda, não te afirma Marcelo, por estes Aníbals nenhum Marcelo. Se esta informação não for inteira, tanto quanto convém, deles pretende informar-te que é gente verdadeira, a quem mais falsidade enoja e ofende. Vai ver-lhe a frota, as armas, e a maneira do fundido metal, que tudo rende, e folgarás de veres a polícia portuguesa na paz e na milícia. Já com desejos o idólatra ardia de ver isto que o Mouro lhe contava. Manda equipar batéis que ver queria, os lenhos em que o Gama navegava. Ambos partem da praia, a quem seguia naira geração, que o mar coalhava. A capitania sobe em forte e bela, onde Paulo os recebe a bordo dela. Purpúreos são os toldos, e as bandeiras de rico fio são os que o bicho gera. Nelas estão pintadas as guerreiras obras que o forte braço já fizeram. Batalhas têm campais aventureiras, desafios cruéis pintura fera, que, tanto que ao gentil se apresenta, a tenho nela os olhos apacenta. Pelo que vê pergunta, mas o Gama lhe pedia primeiro que se assente, e que aquele deleite, que tanto ama, aceita Epicuro e experimente. Dos espumantes vasos se derrama o licor que não é mostrar a gente, mas comer o gentil não pretende, que aceita que seguia lhe o defende. A trombeta, que, em paz, no pensamento imagem faz de guerra, rompe os ares, com fogo o diabólico instrumento se faz ouvir do fundo lá dos mares. Tudo o gentil nota, mas o intento mostrava sempre nos singulares feitos dos homens, que em retrato breve, a musa poesia lhe descreve. Alça-se em pé, com ele o Gama junto, coelho de outra parte, e o mauritano, os olhos põe no belígero transunto, de um velho branco, aspeito venerando, cujo nome não pode ser defunto, enquanto houver no mundo o trato humano. No traje o grego usança está perfeita, um ramo por insígnia na direita. Bom, essas aqui são algumas das estrofes do sétimo canto dos Lusíadas, onde nós vemos o encontro dos marinheiros portugueses com os indianos do reino de Calecut. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Caio Mota Ribeiro e estou aqui em mais um vídeo com vocês, comentando a grande obra de Camões, Os Lusíadas. Dessa vez estamos lendo aqui da 64ª estrofe até a 77ª estrofe do sétimo canto, ou seja, estrofe 64 até a 77, onde a gente vê aqui os encontros da frota portuguesa do Vasco da Gama com os muçulmanos, não, né, com os indianos ali do reino de Calicut. Antes de estar relendo e explicando essas estrofes aqui que eu li com vocês, né, explicando elas
todos os versos e etc, né? Vamos fazer uma recapitulação, né? Como no começo de todo o vídeo, após a leitura das estrofes, eu faço uma recapitulação do que a gente já viu até agora aqui na obra do Camões, nos Lusíadas. Então vamos resumir aqui até o comecinho aqui, até essa metade, desde o primeiro canto até essa metade aqui do sétimo canto, para situar um pouco melhor a nossa leitura. Então, o primeiro canto, Camões ele faz a introdução da sua obra. Ele começa com a introdução, onde ele diz que está cantando os grandes feitos do povo lusitano. E após isso, ele diz que dedica os seus versos ao rei Dom Sebastião, que é o monarca português contemporâneo dele. Camões está publicando os Lusíadas em 1572. Então, o monarca, quem era o rei de Portugal nessa época era Dom Sebastião. Embora ele fosse muito jovem e Portugal estivesse sob regência, né, já se coloca ele como o rei de Portugal. Nisso, né, depois dessa dedicatória, o Camões disse que a frota portuguesa já estava navegando no mar rumo à Índia, a frota do Vasco da Gama. Mas antes de dizer onde é que ela estava e o que estava acontecendo, o Camões coloca pra gente que enquanto a frota navegava, os deuses se reúnem no Olimpo. Né? É dito que o deus Júpiter, o rei dos deuses, convocou todos os deuses para um concílio, uma reunião ali no Olimpo, para estar discutindo o futuro do Oriente. Ele diz que a frota do Vasco da Gama vai ser bem sucedida nessa empreitada, ou seja, né, eles vão chegar até a Índia, que é o que a gente já está vendo aqui no sétimo canto, né? Mas ali no primeiro canto ele está falando sobre o futuro, então ele diz que Vasco da Gama e seus maridos vão ser bem sucedidos e que graças a isso as futuras empreitadas portuguesas vão estar conquistando o Oriente. Nas próprias palavras, né, que são ditas ali, né, os portugueses vão ser senhores dos mares do Oriente. E nisso os deuses que estão ali no concílio começam a discutir entre eles, com alguns deuses sendo favoráveis a isso, ou seja, alguns deuses querendo que os portugueses cheguem até o Oriente, e outros sendo contrários, querendo que o povo de Portugal nunca chegue nessas terras. Se encerrando esse concílio dos deuses, Camões finalmente começa a narrar pra gente a empreitada do Vasco da Gama. Nessa aqui no primeiro canto, eu sempre friso para vocês, tento sempre deixar bem explicado que quando Camões vai narrar a empreitada do Vasco da Gama, que é o evento central dos Lusíadas, ele não começa a contar ela desde o começo. Aqui no primeiro canto a gente não viu, o Vasco da Gama e seus maridos saem ali das praias de Lisboa, começam a navegar pelo mar até o sul, depois que eles chegam no extremo sul da África, eles começam a navegar até pelo norte da costa, até chegar na Índia. Não, ele já começa narrando pra gente meses depois que os portugueses partiram de Lisboa. Para quem lembra das aulas de história, Vasco da Gama e seus marinheiros partiram de Portugal, né, das praias de Lisboa, nessa empreitada, no dia 8 de julho de 1497. Mas, nesse começo aqui, no momento que o Camões começa a narrar, já é março de 1498, ou seja, quase um ano depois. Tanto que eles estão navegando ali entre Madagascar e Moçambique. Se vocês derem uma olhadinha no mapa mundi de vocês vão ver que entre o norte de Madagascar e o norte de Moçambique, a atual Madagascar e a atual Moçambique, existem algumas ilhas ali. Ou seja, a frota portuguesa está passando por aquelas ilhas. É aqui no primeiro canto que a gente vai ver o encontro, né, a passagem da frota portuguesa pela costa africana ocidental, ali no Oceano Índico, e o encontro deles com os muçulmanos que habitam os reinos dessa região. Se não me engano, é o primeiro contato da frota do Vasco da Gama com os muçulmanos ali. E aí a gente vai ver que os muçulmanos vão tentar matar os portugueses. Como eu disse, durante o concílio dos deuses, alguns deuses se mostraram contra a empreitada. O deus, né, principalmente a gente viu ali no primeiro canto que o deus Baco vai ser o grande antagonista da frota do Vasco da Gama. O deus Baco não quer que os portugueses alcancem o Oriente, então ele não vai medir esforços para destruir a frota portuguesa e evitar que Vasco da Gama seja bem sucedido nessa missão. Então, ele se aproveita que os africanos dessa região que os portugueses vão começar a se encontrar nessa região da costa africana, são todos muçulmanos, né? Esses africanos são todos muçulmanos, e manipula eles contra os portugueses, afinal os portugueses são cristãos, né? Camões coloca pra gente durante toda a sua obra o ódio, a grande rixa dos cristãos contra os muçulmanos. Então Baco manipula esses muçulmanos e faz com que eles e até propõe algumas armadilhas para tentar destruir a frota do Vasco da Gama. Os portugueses só não morrem numa armadilha porque eles são salvos por uma outra divindade, que é a deusa Vênus.
Ali no concílio a gente já tinha visto, né? Enquanto Baco era opositor dos portugueses, a deusa Vênus era favorável à empreitada do Vasco da Gama. Ela tem um grande amor pelo povo português e também não vai medir esforços para tentar salvar Vasco da Gama e seus marinheiros das armadilhas do deus Baco. Então, ali, já no começo do segundo canto, né, a gente vê que o Vasco da Gama e seus marinheiros só não morreram numa armadilha ali na entrada da cidade, do reino de Mombasa, graças a Vênus. Ela salvou os portugueses. E não só isso, né, ela convenceu o deus Júpiter a ajudar a frota portuguesa. E com isso, né, com a ajuda de Vênus e dos deuses e de outros deuses, Vasco da Gama se livra dessa armadilha e continua navegando mais ao norte, onde ele vai encontrar um reino muito mais amigável. Graças aos deuses, os muçulmanos do reino de Melinde vão ser muito amigáveis aos portugueses. Diferente do que a gente viu lá no primeiro e no segundo canto, onde os muçulmanos de Moçambique e de Mombasa tentaram matar os portugueses. Aqui no meio pro segundo canto, no meio pro fim, a gente vê que o rei de Melinde, esse rei muçulmano africano, recebe o Vasco da Gama de uma forma muito amigável. E como o povo português ficou muito famoso ali graças à influência dos deuses, né? Os portugueses ficaram muito famosos ali em Melinde. Esse rei muçulmano pede para que Vasco da Gama conte a história de Portugal para ele. Ele pede, não, o seu povo é muito famoso, né? Os seus feitos militares são grandiosos e eu quero saber mais deles, né? Eu quero conhecer vocês melhor. Ele estava muito curioso, muito empolgado. E aí a gente começa o terceiro canto, onde Vasco da Gama concorda em estar contando a história de Portugal para o rei de Melinde. É interessante salientar, nesse momento onde Vasco da Gama vai contar a história de Portugal, é importante salientar um ponto que eu sempre falo em quase todos os vídeos. Apesar do evento central da obra do Camões aqui, Os Lusíadas, ser a empreitada do Vasco da Gama, não é só isso que o Camões está contando. Como eu disse para vocês, né, está lá na introdução do primeiro canto, né, nos 3 primeiros versos, Camões está cantando os grandes feitos do povo lusitano, não só os grandes feitos da frota do Vasco da Gama, da primeira empreitada do Vasco da Gama, mas de todo o povo lusitano. Então, esse encontro do Vasco da Gama e com o rei de Melinde, onde o Vasco da Gama vai contar a história de Portugal, é uma oportunidade, uma desculpa que o Camões tem para estar contando os grandes feitos realizados pelo povo de Portugal no passado, ou seja, antes de Vasco da Gama. Que aí os eventos que levaram à formação do reino de Portugal e a expansão do reino de Portugal até que se tornou um império. Então é isso que a gente vai ver ali no terceiro e no quarto canto, né? O começo do terceiro canto, o Vasco da Gama concorda em estar contando a história de Portugal e ele descreve o território europeu, para depois estar descrevendo a Península Ibérica. Fala um pouco sobre os antepassados dos portugueses, né? Os famosos lusitanos, alguns guerreiros lusitanos que foram muito famosos. E depois ele vai falando dos eventos que levaram ao surgimento do reino de Portugal e à expansão do reino português ali na Península Ibérica. No quarto canto a gente já vê que esses reis portugueses que estavam sempre querendo expandir os seus domínios, né? Essa é uma constante, né? Do povo, da monarquia portuguesa que o Camões coloca pra gente, né? Eles sempre tentavam realizar feitos mais grandiosos do que os seus antepassados. Eles sempre tentavam se igualar ou até superar as obras dos seus avós, dos seus pais, né? E etc. Então, eles sempre estavam expandindo o território de Portugal. Tanto que ali no quarto canto a gente vê que já no reinado do rei João I, os portugueses invadem o norte da África, vamos colocar assim. Né? Eles começam a conquistar as terras além da Península Ibérica. E, mais pra frente, no reinado do rei Manuel I, a gente vê que, não contente de estar conquistando os territórios da África, o rei de Portugal agora quer conquistar a Índia. A gente vê que ali no quarto canto, que enquanto lembrando, o terceiro e o quarto canto é Vasco da Gama contando a história de Portugal para o rei de Melinde. E aí ele fala que o rei Manuel I, que é o rei contemporâneo do Vasco da Gama, né, ele teve um sonho com a Índia, ele sonhou com o Oriente. E ele interpretou esse sonho como um sinal, quase como um chamado para que ele fosse conquistar as terras do Oriente. E aí o rei Manuel I lança essa empreitada rumo à Índia e escolhe Vasco da Gama como o comandante, o capitão dessa frota. Então, ou seja, nesse momento o Vasco da Gama já termina de contar a história portuguesa e vai estar contando agora sobre a sua viagem. Que foi isso que o rei de Melinde também tinha pedido. O rei de Melinde falou, você me conta a história de Portugal e depois disso você vai me contar sobre a sua viagem. Você vai me contar por onde você passou, quem você viu, desde que você saiu da sua terra até você chegar aqui em Melinde, que é o meu reino. É isso que o rei de Melinde pediu. Então, o quinto canto, enquanto o terceiro e o quarto canto a gente vê Vasco da Gama contando a história de Portugal, o quinto canto a gente vê ele contando sobre a sua viagem. Então o quinto canto ele começa ali falando que eles e seus marinheiros partiram nessa frota no dia 8 de julho de
1497 e começaram a navegar para alcançar a Índia, né? O objetivo era estabelecer uma rota marítima que contornasse o mar, né? Contornasse a África pelos mares e chegasse na Índia, chegasse ao Oriente pelo oceano. E é isso que ele conseguiu fazer. A gente vê que depois de 5 meses e 5 dias, Vasco da Gama e seus marinheiros eles alcançam o extremo sul ali da África, né? Eles chegam no famoso Cabo da Tormenta, o Cabo da Boa Esperança. Ali eles encontram o famoso gigante Adamastor, né? Esse famoso encontro aí que ocorre aqui nos Lusíadas, ele é mencionado aqui no quinto canto. Então, e depois ele conta o resto da viagem, né? O que ele passou desde ali um pouco depois do Cabo das Tormentas, até ele continuar navegando rumo ao norte, até chegar em Melinde, né? Porque Melinde fica ali na costa africana oriental mais ao norte. Ele fala, ele passou por tempestades, ele sofreu muito com correntezas desfavoráveis, a insegurança dos portugueses ali, principalmente porque eles não tinham nenhuma novidade sobre a Índia, então eles estavam bem angustiados. Eles sabiam que eles tinham que navegar daquele ponto rumo ao norte, que uma hora eles iam alcançar o Oriente, né? Eles iam contornando a costa. Mas o que eles iam encontrar, e quanto tempo ia demorar e por onde eles iam passar, eles não sabiam. Eles estavam navegando um tanto às cegas, né? Afinal, eles são os pioneiros nisso, eles que estabeleceriam essa rota. Então, como eles não obtinham nenhuma novidade, não conseguiam nenhuma ajuda, por onde eles passavam, eles ficavam bem angustiados, né? Também sofreu com o escorbuto, acho que eu já falei. Mas o principal, né, que é Vasco da Gama conta aqui pro rei de Melinde, que foi já nessa região, é o desencontro com os muçulmanos. Então, nesse momento, a gente vai estar conectando né, aqui o quinto canto com o meio do primeiro canto. Lembra que eu falei que o Camões começa a contar quando a frota portuguesa já está navegando ali entre Madagascar e Moçambique? Então, é justamente nesse momento. Ou seja, o Camões, nos versos finais aqui do quinto canto, ele resume isso. Ele fala que se encontrou com os muçulmanos, que eles foram traiçoeiros, mentirosos, tentaram destruir eles, mas só no reino de Melinde é onde ele encontrou ajuda. Ele foi agasalhado. E nisso a gente encerra o quinto canto, né? O Camões, por meio de Vasco da Gama, termina de resumir a história de Portugal e também a viagem do Vasco da Gama até agora. Certo? Então, vamos começar aí, né? O sexto canto. O sexto canto é um momento que o Vasco da Gama e seus marinheiros saem ali de Melinde. Eles foram muito bem recebidos ali. Eles descansaram, eles se reabasteceram. Eles também receberam um piloto, um guia, para estar conduzindo eles pelo resto da viagem. Como eu disse, né, essa empreitada era pioneira. Então, eles não sabiam muito bem o caminho para chegar à Índia. Então, né, esse piloto, esse guia, que foi fornecido pelo rei de Melinde, ia guiar eles até a Índia pelo melhor caminho. E nisso os portugueses começam a navegar. E quase chegam na Índia. Só que no meio do caminho, o deus Baco ele tenta mais uma armadilha. Como eu disse, o deus Baco deseja destruir a frota portuguesa e impedir o sucesso dos portugueses no Oriente. Então, assim como a gente viu ali no primeiro e no segundo canto, onde Baco manipula os muçulmanos contra os portugueses, no sexto canto a gente vê que o deus Baco vai manipular os deuses do mar contra os portugueses, né? Ali no sexto canto a gente vê que ele vai até o fundo do mar, convoca todos os deuses marítimos e manipula eles e convence eles a atacarem os portugueses. No caso, a soltar os furiosos ventos e provocar uma tempestade que ia destruir a frota portuguesa. Os portugueses só não morrem nessa armadilha, nesse ataque preparado por Baco, porque a deusa Vênus, mais uma vez, salva eles, né? A gente vê que a deusa Vênus, que sempre protege os portugueses, percebe que essa tempestade que está atacando os portugueses é uma armadilha do Baco. Então ela vai lá, junto com a ajuda das ninfas do mar, e acalma os ventos, e faz com que essa tempestade se dissipe. E nisso, Vasco da Gama e seus marinheiros finalmente chegam nas praias na costa da Índia. E aí se encerra o sexto canto. O sétimo canto, que é isso que a gente está lendo, é a chegada dos marinheiros ali. A gente vê que os portugueses tinham quase como uma regra, era um regimento deles, é um hábito deles, não atracar primeiramente no porto onde eles chegassem, mas eles ficavam, na verdade, ancorados na costa, próximo das praias. Então, Vasco da Gama vai e manda um mensageiro em terra, que devia ir até o rei desse reino indiano, para se apresentar e dizer, nós somos portugueses, somos marinheiros, queremos falar com você. Esqueci de falar, a Índia nessa época ela não era unificada, como é hoje, né? Hoje a Índia é aquela pedação de terra. Nessa época ela estava bem dividida, né? Tanto que eles estão chegando aqui na província de Malabar, e essa província é dividida em vários reinos, sendo que estão chegando agora no reino de Calicut, que
é o reino de Calecut, e na cidade de Calecut. Esse mensageiro, ele causa um alvoroço entre a população naquele momento. E no meio do povão, imagina ali um europeu branco, né? Apesar de ser marinheiro, esse mensageiro ele é europeu, então ele tem aquele aspecto diferente e as roupas diferentes do povo indiano. Então a população fica toda empolgada em volta dele, querendo saber quem é ele. E no meio desse povão surge um muçulmano, ali no meio, um muçulmano africano. Olha só, os portugueses estão na Índia, do outro lado do mundo, mas eles vão e encontram ali no meio dos indianos um muçulmano norte-africano que conhece eles, que conhece o povo português. A gente vê que ele se chama Monsaid e ele fica muito empolgado com os portugueses e conversa com esse mensageiro. Conta que nesse momento o rei de Calecut não está na cidade, mas e pede, né? Depois de uma conversa, ele pede para conhecer os marinheiros na frota. Ele pede: me leve, você mensageiro, eu vou te receber aqui na minha casa. Você come, você descansa, a gente conversa um pouquinho, mas depois, por favor, me leve até a sua frota que eu quero conhecer os marinheiros pessoalmente. E o mensageiro consente nisso e leva o Mouro Monsaid até o Vasco da Gama. O Vasco da Gama recebe ele muito bem e se aproveita disso para obter mais informações sobre a Índia. E aí a gente viu, até agora aqui nessas estrofes, que ele descreve a sociedade indiana, que ele diz que ele conta um pouco sobre a história passada dessa província. Ele diz que no passado ela era unificada, essa província, num grande reino, mas agora é dividida. Que o rei de Calecut se chama Samorim. Que a sociedade indiana ela é dividida ela é hierarquizada entre grupos, né? As famosas castas hindus, né? As castas indianas. E nesse momento já tinha se passado um tempo desde que esse mensageiro tinha chegado. E o rei Samorim, que estava fora da cidade, chega, e ao ouvir esse boato que chegaram alguns marinheiros distantes e bem desconhecidos, ele manda seus ministros, seus subalternos, descobrir quem são. Então nesse momento Vasco da Gama deixa as naus, acompanhado desse Mouro Monsaid e de alguns portugueses, e entra na cidade para ir até esses ministros. E então, ao se encontrar com um desses ministros, ele vai até o palácio do rei Samorim para conhecer ele. Isso a gente viu no vídeo anterior, né? Que é o vídeo anterior, e quando se encontra com o rei Samorim, que é esse rei indiano, o Vasco da Gama revela finalmente pra gente o grande objetivo da empreitada dele. Eu disse que o objetivo eu falei, né, nesse resumo, que o objetivo da empreitada do Vasco da Gama era estabelecer uma rota segura para alcançar a Índia, mas não era só isso, né? Aqui ele revela que o rei de Portugal tinha ordenado que ele tentasse formar um acordo, uma aliança do rei de Portugal com o rei indiano, no caso o rei Samorim. Então a gente viu no vídeo anteriores, nas estrofes anteriores, essa proposta de aliança que o Vasco da Gama faz, né? Intermeia. Ele age como vamos colocar assim, um embaixador. E ele propõe: vamos fazer aqui uma aliança comercial e uma aliança militar também. Além de a gente estar negociando e nós dois, os nossos reinos, estarem se enriquecendo com o nosso comércio, nós, portugueses, somos um povo muito guerreiro, um povo muito poderoso. Então, nós também vamos estar sempre protegendo e lutando ao lado de vocês. E aí, a gente vai estar agora vendo a resposta que o rei Samorim vai dar. Certo, pessoal? Aqui foi um resumo, né? 23 minutos de vídeo já. Mas eu vou pedir para vocês, se possível, depois assistirem esses vídeos. Aqui foi um resumo, mas aqui no YouTube até agora já tá tudo isso falado, desde lá do primeiro canto, da primeira estrofe, até agora aqui essa metade final do sétimo canto. Então, né, tem cada vídeo dividido por temas, inclusive tem um vídeo específico para cada canto, resumido. Então, não deixem de estar acompanhando esses vídeos para vocês se situarem melhor, né? Eu resumi tudo aqui. Eu omiti alguns eventos que são complementares, né? Mas então não deixem de estar assistindo esses vídeos para vocês se situarem melhor aí na nossa leitura, certo? Então, né, quase 24 minutos de vídeo, vamos começar aqui a ler essas estrofes aqui, né? Desde a estrofe 64 até a 77 aqui do sétimo canto. Vamos lá. Estrofe 64. Tal embaixava dava o capitão, a quem o rei gentil respondia, que em ver embaixadores de nação tão remota, gran glória recebia. Então vamos lá, né? Tal embaixada dava o capitão. Capitão é o Vasco da Gama, ele dava essa embaixada. Que embaixada? Como eu falei, né, nesse resumo que eu fiz, Vasco da Gama, quando ele chega até o rei Samorim, que é o rei da Índia, esse rei indiano, ele propõe essa aliança. Então essa embaixada, né? Embaixada, vocês já devem ter ouvido o termo embaixador. É um representante diplomático. Então aqui ele está agindo como um representante diplomático e propôs essa aliança. Então, ao ouvir isso que o Vasco da Gama diz, o rei
O rei gentil, que é o rei Samorim, né? Gentil quer dizer que ele é um pagão, ele não é muçulmano nem cristão. Acho que os gentios são esses indianos que a gente viu nos nossos vídeos anteriores, que eles cultuam essas várias divindades. Então é uma referência a eles, o gentil. Aqui é uma forma poética de se referir dele. Ele responde que vai ver os embaixadores, que ao conhecer os embaixadores desta nação, tão remota, ou seja, tão distante, ou seja, conhecer esses viajantes portugueses, né? Ele se sente muito feliz, né? Ele fica muito agradecido por estar recebendo a visita desse povo tão distante no seu reino, né? Mas neste caso, a última atenção com os do seu conselho tomaria, ou seja, né, antes de responder essa proposta que o Vasco da Gama diz, ele precisa se reunir com os conselheiros do seu reino, né? Afinal, é uma proposta muito importante. E imagina, ele está conhecendo o Vasco da Gama agora, ele não ia aceitar de primeira, né? Num primeiro encontro. Ele quer conhecer os portugueses melhores, de uma forma melhor, antes de aceitar formar qualquer aliança, né? Tanto que ele diz, informando-se certo de quem era o rei e a gente, e até aqui disseram, ou seja, né, antes de aceitar esse acordo, ele vai conversar com os conselheiros para saber quem realmente é o rei de Portugal, quem é a gente portuguesa, né? E que terra é essa, a terra de Portugal, de onde eles dizem que vieram. E que entanto podia do trabalho passado e repousar, e em tempo breve daria ao seu despacho um justo talho, com que o seu rei resposta alegre e leve, ou seja, né? Mas nesse momento, enquanto o rei Samorim ia se reunir com seus conselheiros, ele diz que o Vasco da Gama e esses marinheiros que estão acompanhando ele ali no palácio podem descansar, ter um descanso, né? Que em tempo breve, ou seja, logo, né? Após algum tempo, ele ia estar dando a resposta da proposta de aliança que Vasco da Gama fez em nome do rei de Portugal. É isso que ele está dizendo aqui, né? Assim, a seu rei, resposta alegre e leve. Ou seja, eu vou dar uma resposta que você possa levar para o seu rei. Já nisto punha à noite o ousado atalho, as humanas canseiras. Aqui no final da estrofe aqui da 65, esses 4 últimos versos, é uma forma poética que a gente vai ver que o Camões diz pra gente que está anoitecendo. Então imagina, os portugueses chegaram ali, estava de dia, teve todo aquele encontro, e eles chegam aqui no palácio, teve a conversa e começa a anoitecer. Então, né? Já nisto punha a noite o usado atalho às humanas canseiras. Ou seja, a noite chega colocando um atalho, né? Atalho é aquilo que encurta, ou seja, colocando um fim, né? Uma forma de dizer o fim às canseiras dos homens, né? Ou seja, vai colocar os homens para dormir. A noite é um sinal que nós devemos ir dormir, né? Porque serve de doce sono aos membros trabalhados, os olhos ocupando ao osso dados. Ou seja, vai dar um descanso para o corpo humano aqui. Essa final dessa estrofe é isso, uma forma poética de dizer que está anoitecendo e é o momento onde os homens vão descansar. Agasalhados foram juntamente o Gama e os portugueses, no aposento do nobre regedor da Índica gente, com festa de geral contentamento. Ou seja, anoiteceu ali e Vasco da Gama e esses marinheiros portugueses que estão acompanhando ele. Lembrando, não são todos os marinheiros portugueses, né? A gente vai ver mais pra frente que a maior parte da frota, dos marinheiros da frota portuguesa ficou lá nas naus, né? Só esse grupo que daqui é um grupo diplomático. Então, né, esses poucos foram agasalhados, foram recebidos, né? Foram acolhidos, vão passar a noite no palácio do rei Samorim. E, como é um encontro muito amigável, né? Com festa de geral contentamento, ou seja, né, deve ser servido ali um banquete, deve ter dança, deve ter música, e é uma festa para receber esses marinheiros, esse povo tão distante que está passando por ali. O Catual, no cargo diligente de seu rei, tinha já por regimento saber da gente estranha de onde vinha, que costumes, que lei, que terra tinha. Então, né, a gente vê aqui que esse Catual, que é um ministro do rei Samorim. Lembra que eu falei que no momento que o rei Samorim, quando ele chega na cidade e fica sabendo que os portugueses, que chegou um povo distante ali na cidade dele, que isso causou um alvoroço, ele manda vários ministros descobrir se é verdade e até o representante desses viajantes e trazer ele até o palácio. Quem fez esse intermédio, né, desses ministros, quem chegou até o Vasco da Gama, foi esse indiano chamado Catual. E a gente vai ver que ele vai ser bem importante aqui ao longo de toda essa passagem dos marinheiros portugueses na Índia. Então, guardem esse nome, né? O ministro Catual. Então, aqui está dizendo que o rei Samorim ordenou que esse ministro Catual, né, que o Catual, descobrisse mais sobre os portugueses. Lembra que ele falou que antes de aceitar o acordo, ele quer saber mais sobre os portugueses? Então, ele manda esse ministro descobrir isso. Saber da gente estranha de onde vinha, né? Estranho quer dizer desconhecido, ou seja, saber de onde essa gente desconhecida vem, né? Que costumes, ou seja, qual a cultura deles. Que lei. Lei é uma palavra importante, a gente vê ela aparecendo várias vezes aqui na obra do Camões. Lei significa religião.
Tem lei também que é a lei civil, lei federal, que é a lei, que são as regras da sociedade que nós seguimos, mas também se refere à religião, ou seja, qual religião eles seguem. Que terra tinham, ou seja, eles eram senhores, o povo português, o reino, o Império Portugal, conquistava qual território? Eles dominavam quais terras. Então a missão que a gente vai ver aqui desse ministro indiano é essa. Tanto que os ígneos carros do formoso mancebo Délio viu, que a luz renova, manda chamar Monsaide. Então, né, a gente vê que aqui é uma forma poética, aqui na estrofe 67, que amanhece. Né? Assim como o Camões, de uma forma poética, vai dizer que anoitece, de uma forma poética, ele vai dizer que amanhece. Então, né, os ígneos carros do formoso mancebo Délio viu. Ou seja, né, o Mouro Monsaide vê os carros de Délio, ou de Apolo. Délio aqui é o deus Sol, é Hélio também, que no contexto aqui da obra do Camões se equivale a Apolo, se equivale a Febo. A mitologia diz pra gente que o deus Febo, que o deus Apolo, ele é o Sol. E esse movimento que a gente vê do Sol que nasce no leste, aqui o leste é a minha direita, a minha câmera está invertida, mas a minha direita é essa. Mas ele nasce no leste e o Sol vai passando até o meio-dia e depois ele se põe no oeste. Isso aqui na mitologia diz que é o deus Febo, deus Apolo, ou o deus Hélio, né? Geralmente eles se equivalem. Ele está voando pelo céu, percorrendo o céu na sua carruagem de fogo. Então aqui é uma forma poética de se referir ao sol, quando amanhece. Quando amanhece, do ministro Monsaide manda chamar, o ministro Catual, perdão, ele manda chamar o Mouro Monsaide, para saber mais sobre os portugueses, né? Desejoso de poder se informar-se da gente nova. Ou seja, gente nova são os portugueses. Por que ele chamou Monsaide? Quem é esse Monsaide? A gente viu, eu comentei aí no resumo, e a gente viu no vídeo anterior, isso, nos vídeos anteriores. Quando a frota portuguesa chega, o Vasco da Gama manda um mensageiro em terra para se apresentar ao rei local. E no meio do povão, o povão fica empolgado, surge um africano, um norte-africano muçulmano ali. Ele era o Monsaide. O Monsaide, nesse momento da história, ele está fazendo, como ninguém ali na Índia falava nenhum idioma conhecido para os portugueses, pelo menos é isso que a gente entende. O Monsaide, ele fica fazendo o intermédio, ele fica sendo o tradutor, né, dos portugueses e dos indianos. Então, como ele já estava fazendo meio que essa função e ajudando nisso, esse ministro Catual vai e chama ele para conversar com ele. Já lhe pergunta, pronto e curioso, se tem notícia inteira e certa prova dos estranhos, quem são? Que ouvido tinha que a gente da sua pátria é muito invisível. Ou seja, ele manda chamar ele e fala, eu quero que você me fale o que você sabe sobre essa gente desconhecida que chegou aqui. Pelo que eu sei, né, aqui é o Monsaide falando, né, perdão, o Catual falando, ó, eu meio que sei que a sua terra natal é vizinha da terra deles. É isso que tá falando aí, ó. Que ouvido tinha, ou seja, o Monsaide tinha ouvido falar, o Catual, perdão, vocês vão ver eu confundindo os dois o tempo inteiro, né? Mas o indiano Catual tinha ouvido que o Monsaide vinha de uma terra que era vizinha da dos portugueses, né? Dessa gente que está visitando eles. E por isso ele vai conversar com ele para obter mais informações. Porque afinal, né, como a gente está vendo aqui, esse rei da Índia quer saber quem são os portugueses. Que particularmente ali desse informação muito larga, pois fazia nisso o serviço ao rei, porque soubesse que neste negócio se faria, né? Ou seja, o Catual está conversando com o Monsaide para obter novas informações. Monsaide torna, agora a gente vai ver a resposta que o Monsaide vai dar para esses questionamentos feitos pelo ministro Catual. Posto que eu quisesse dizer-te nisto mais, não saberia. Ou seja, mesmo que eu quisesse te informar sobre tudo que você deseja, eu não poderia. Ou seja, eu não sei de tudo que você... eu não sei tantas informações assim sobre os portugueses. Que é bem estranho, que vai falar um monte de coisa. Né? Ele diz que não sabe, mas ele vai dar um monte de informações, várias informações importantes, né? Somente sei que é gente lá de Espanha, onde meu ninho e o sol no mar se banham. Ou seja, são gente lá de Espanha. Aqui Espanha está em maiúsculo. Eu não vou interpretar como se fossem as terras dos povos espanhóis, mas assim como as terras da Península Hispânica. A Península Ibérica, né, que é aquela parte sul ali da Europa, que está encabeçada quase com a África, ela também é conhecida como Península Hispânica, né, a região da Espanha. Então, é referência a isso, né, ele está se referindo ali. Onde meu ninho e o sol no mar se banham. E aqui é uma referência ao ocidente, perdão. Assim, não, a região ocidental da Europa, né? Onde é meu ninho? Ninho de quem? Do Catual, do Monsaide, eu confundo de novo. O ninho quer dizer o lugar de onde ele veio, né? Lembra quando eu falei
que a gente viu nos vídeos anteriores, que ele diz que veio, que ele o Monsaide ele é do norte da África. Então, regiões vizinhas de Portugal. E é importante até salientar, nessa época aqui, quando o Vasco da Gama está chegando na Índia, eu até falei para vocês, o reino de Portugal já tinha conquistado vários territórios na África. Então, né, ele é daquela região, ele conhece um tanto bem os portugueses. E agora ele está falando isso, né? Eles vêm da região onde o sol, onde fica minha terra natal e onde o sol se banha. O que quer dizer isso? O sol no mar se banha. O que quer dizer isso? Lembra que eu falei que na mitologia é dito que o sol ele está nascendo no leste e se põe no oeste, né? A mitologia diz que é o deus Febo, o deus Apolo, que ele sai dos mares, é dito que na mitologia ele acorda nascendo no leste e saindo do mar, até que ele chega ao meio-dia e depois ele vai dormir, descansar no oeste, no ocidente. Esse movimento do sol entrando no mar, é dito que o sol está se banhando no mar, está indo dormir no mar. Aqui é uma forma poética de se referir ao ocidente, ou seja, está dizendo, o que eu sei é que eles vêm lá da região de onde eu venho, lá da região do ocidente. Está dizendo isso. Opa, abri a página errada aqui. Vamos lá, estrofe 69. Tem lei de um profeta, que gerado foi sem fazer na carne detrimento da mãe, tal que por bafo está aprovado do Deus que tem no mundo regimento. Que é uma forma poética agora do Monsai de dizer qual a religião dos portugueses. Então ele falou assim, eles têm por lei, que lei está até em maiúsculo aqui, lei é a religião, de um profeta, ou seja, de um profeta, que foi gerado sem fazer detrimento da carne de sua mãe, ou seja, ele nasceu de uma mulher virgem. Quem é esse? É Jesus Cristo. Ou seja, está dizendo, esses visitantes, eles são cristãos. Aquele Deus, e agora vai dizer, ele nasceu de uma virgem, tendo sido, né, que tal por bafo está aprovado do Deus que tem no mundo regimento. Ele foi regiado pelo bafo do Deus que rege o mundo, né, ou seja, que é o Deus Cristo, né, nosso. O que é bafo? Bafo é o sopro. Sopro também se refere ao Espírito. Aqui é uma forma que se interpreta, né, tanto que bafo está em maiúsculo, é uma referência ao Espírito Santo, né, quem conhece aí o milagre do nascimento virginal de Jesus Cristo, né, diz que a Maria, né, virgem, ela recebeu a bênção do Espírito Santo e ficou grávida de Jesus. Então é uma forma poética de dizer que os portugueses são cristãos, uma forma poética muito bonita, né? Do Deus que tem do mundo regimento, ou seja, aquele que rege, que manda no mundo, né? Aqui é uma referência a Deus, né, a parte, né, vamos dizer assim, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Pai é Deus, Filho é Jesus e Espírito é o Espírito Santo. Então há uma referência aqui a Deus como o Pai, né? A Trindade Santa. O que entre os meus antigos é vulgado deles é que o valor sanguinolento das armas no seu braço resplandece, o que em nossos passados se aparece. Agora, né, no final aqui da estrofe 67, nos 4 últimos versos, você está falando sobre como é que os portugueses são conhecidos no mundo, né? Ou seja, entre os meus antigos, aqui é o Monside que está falando isso. Então, os meus antigos, ele é muçulmano. Então, os muçulmanos do passado conhecem os portugueses pelas suas guerras, por serem um povo aqui. Valor sanguinolento das armas, ou seja, um povo que se fez grandioso nas armas, né? No seu braço resplandece, ou seja, eles são... O braço aqui é a arma mesmo, é uma forma de se referir às armas. Então, é um povo que é conhecido por ser um povo muito belicoso, muito guerreiro e muito vencedor. O que em nossos passados se aparece, ou seja, é dito no passado, ou seja, desde muito tempo os portugueses se consagram em suas batalhas. Porque eles, com virtude sobre-humana, os deitaram dos campos abundosos, do rico Tejo e fresco Guadiana, com feitos memoráveis e famosos. Aqui está falando sobre os feitos que os portugueses são conhecidos. Então, porque eles, com virtude sobre-humana, ou seja, realizando feitos maiores do que pode o corpo humano, do que a humanidade já realizou até então, os deitaram dos campos abundosos, do rico Tejo e do fresco Guadiana. Mas deitaram quem? Aqui está dizendo, né, os portugueses, com feitos militares grandiosos, expulsaram alguém, eles aqui, né, deitaram, né, deitaram alguém, expulsaram, o que quer dizer expulsaram alguém dos campos do rico Tejo, que são banhados pelo rico Tejo e pelo fresco rio Guadiana, que são rios ali da Península Ibérica, rios de Portugal. Quem foi expulso ali dos portugueses e os portugueses passaram a conquistar ali? Os muçulmanos. Aqui é uma relação que está se fazendo da estrofe anterior, que é a estrofe anterior aqui, ó. Que entre os meus antigos é vulgado, ou seja, os meus antepassados, isso é o Mouro Monside que está falando, a gente tem que lembrar disso. Está dizendo, os meus antepassados lutaram contra os portugueses. E aqui, nessa estrofe, está dizendo que os meus antepassados foram expulsos ali da região que hoje é Portugal, pelos portugueses.
É uma forma de dizer isso. Com feitos memoráveis e famosos. Aqui são referências às grandes batalhas, às grandes guerras que os portugueses foram travando ali na Península Ibérica. E que a gente viu ser contada ali no terceiro e no quarto canto. Lembra do resumo que eu fiz? Que Vasco da Gama está contando a história de Portugal ali no terceiro e no quarto canto? É uma referência a isso, aquelas grandes batalhas. E não contentes ainda, e na África parte, cortando os mares procelosos. Não nos querem deixar viver seguros, tomando-nos cidades e altos muros. Aqui é a referência da história de Portugal. Não se contentando em ganhar, em conquistar as terras dos muçulmanos que estavam ali que os muçulmanos ocupavam ali na Península Ibérica, os portugueses foram na África também conquistar eles, né? Na África parte, cortando os mares procelosos. Aqui é uma referência já ao quarto canto, né? No terceiro canto ali a gente vê a história que é contada pelo Vasco da Gama. No terceiro canto são as batalhas travadas ali na Península Ibérica. O quarto canto é a expansão para fora da Península Ibérica, a expansão na África. E no finalzinho a gente vê o desejo de alcançar o Oriente. Então é uma referência a isso, né? Não nos querem deixar viver seguro, não querem deixar nós muçulmanos, né? O Monside que está falando, não quer deixar eu e o meu povo viver em paz. Então eles foram lá e também conquistaram as nossas terras aqui, né? Tomando-nos cidades e altos muros, ou seja, tomando nossas cidades e nossas muralhas também na África. Que é uma referência. Está contando, né? Ele está resumindo um pouco o Monside está resumindo um pouco o que ele sabe sobre os portugueses, né? Não menos tem mostrado esforço e manha em quaisquer outras guerras que conheçam, ou das gentes belígeras de Espanha, ou lá de alguns que do Pirene desçam. Aqui está falando, né? Os portugueses também não são famosos só por terem enfrentado e conquistado os territórios dos muçulmanos, né? Mas também tem mostrado esforço e manha, ou seja, esforço, né? Coragem, a gente pode interpretar, né? Eles se esforçaram, né? Eles não tiveram preguiça. Uma força e manha é astúcia, esforço e astúcia, né? Em guerras contra as gentes belicosas da Espanha, ou seja, aqui de Espanha também está em minúsculo. Lembra que eu falei que Espanha nesse contexto está se referindo à Península Hispânica? Então, agora essa é referência aos cristãos espanhóis que são vizinhos ali dos portugueses, né? Os povo de Leão, o povo de Castela, os vários povos ali. A gente viu ali no terceiro e no quarto canto que quando os portugueses não estavam lutando contra os muçulmanos, eles estavam lutando contra os cristãos espanhóis. Então aqui falando, ó, eles também são conhecidos por enfrentar os espanhóis, os cristãos que ocupam ali a Península Hispânica, ou lá de alguns que do Pirene desçam. O Pirene é referência aos Pirineus. É uma cordilheira de montanhas que fica ali na fronteira da Espanha com a França. Se vocês derem uma olhadinha aí no mapa, vocês vão ver que a fronteira da Espanha com a França tem umas montanhas, ali são os Montes Pirineus. Aqui dá a entender que Portugal também se ficou famoso a enfrentar algum povo que atravessou ali e invadiu a Península Ibérica, né, vindo pelo norte, ou seja, algum povo cristão. Eu não lembro o Camões em nenhum momento da história menciona isso, então não deve ter sido algum evento importante, né? A gente viu lá no terceiro e no quarto canto isso não ser mencionado, embora talvez sejam os povos espanhóis que habitem aquela região, talvez seja isso também. Mas enfim, aqui está falando que o Monside está falando, o povo português é muito famoso pelas suas guerras, é um povo militar e muito bem sucedido. Assim que nunca, enfim, com lança estranha se tem que por vencidos se conheçam. Ou seja, não se conhecem em nenhuma história onde eles tenham sido vencidos. Quer dizer isso, ó, com lança estranha, ou seja, nenhuma lança é uma arma de guerra. Estranha é desconhecido. Essa palavra, quando a gente vê aqui nos Lusíadas, estranho geralmente é desconhecido, ou seja, que por vencido se conheça, ou seja, não se conhece nenhuma história onde eles tenham sido derrotados em nenhuma guerra, quer dizer isso. Embora, na verdade, eles perderam algumas batalhas, mas guerra propriamente dita, o Camões diz pra gente que eles nunca perderam. Nem se sabe ainda, não, te afirmo e acelo, para estes Aníbais, nenhum Marcelo. O que quer dizer esses versos final, né? Não se conhece também, e te afirmo, existir para esses Aníbais, nenhum Marcelo. Quem é Aníbal? Aníbais. Aníbais é referente ao famoso Aníbal. Aníbal Barca foi um general da antiguidade, que ele era um general comandante de Cartago. Cartago era um reino que ficava ali no norte da África e que é muito famoso por ser o grande rival dos romanos. E o Aníbal, ele quase destruiu Roma. Ele foi o terror de Roma. Ele conseguiu invadir Roma e quase destruiu tudo. Ele só não foi derrotado porque um general romano foi e conseguiu vencer ele, que é o famoso eita, tô esquecendo do nome do cara. É o Cornélio, o Cipião Africano, lembrei o nome dele, né? Africano foi o nome que foi o apelido que ele recebeu, porque afinal ele venceu o Aníbal, e o Aníbal é um general africano, então. E
realizou grandes feitos ali na África, então ele foi conhecido como africano, mas o nome, ele era Cornélio Cipião, era o nome dele. Ou seja, que é esse tal de Marcelo aqui. Ou seja, o Aníbal foi parado, as proezas militares deles foram interrompidas pelo Marcelo. Mas aqui, o Monside, né, ao fazer essa comparação, ele está dizendo, ó, não existe nenhum Marcelo para esses portugueses. Ou seja, não existe ninguém que consiga parar a grande expansão desse povo que, ao longo de tantas décadas, de tantas batalhas, de tantos séculos, sempre estavam conquistando e vencendo cada vez mais. Aqui ele está exaltando o povo português. Afinal, na verdade, é Camões que está exaltando o povo português. Como eu bem disse para vocês, os Lusíadas é o Camões cantando os grandes feitos do povo português. Então, quando o Camões canta pra gente, né, canta, escreve, declama aqui pra gente nesses versos, alguém falando sobre os portugueses, ele está sempre falando bem dos portugueses. E se essa informação não for inteira, tanto quanto convém, deles pretende informar-te que é gente verdadeira, a quem mais falsidade enoja e ofende. Tá? E depois, ou seja, o Monside falou o que ele sabe e agora está dizendo pro ministro Catual, ó, se você quiser saber mais disso, você tem que falar diretamente com eles. Né? Você quer saber conhecer eles melhor? Vai lá ver eles pessoalmente, né? Vai até as naus deles, né? Que é gente verdadeira, né? Que a quem mais falsidade enoja e ofende, ou seja, eles são um povo sincero e que não conta mentira. Pelo contrário, né? Eles se sentem enojados com falsidades e até ofendidos com mentiras. Quer dizer isso, ou seja, você pode ir lá conhecer eles, que tudo que eles falarem vai ser verdade. Vai ver-lhe a frota, as armas e a maneira do fundido metal, que tudo rende. E folgarás de veres a polícia portuguesa na paz e na milícia. Ou seja, vai lá conhecer a frota portuguesa, conhecer as armas deles, né? A maneira do fundido metal. Que metal fundido é esse? São os canhões, né? Aqui está dizendo que tudo rende, né? Que tudo assusta, que tudo conquista. Aqui é referente às bombardas da frota portuguesa, né? Que tornavam os navios portugueses tão poderosos. E folgarás de veres a polícia portuguesa na paz e na milícia. Ou seja, você vai conhecer o que é essa polícia portuguesa. A administração dos portugueses quer dizer isso, nessa palavra. Tive que dar uma pesquisada várias vezes, né? Sempre quando eu caía nessa estrofe aqui, eu sempre tinha que pesquisar. Eu sempre esquecia o que significava isso. Mas aqui é uma forma poética que se refere à administração. Ou seja o Monsanto está falando, ó, você, Catual, por que você não vai lá conhecer a administração deles? Que agora, né, está em momentos de paz, ou seja, eles não estão batalhando. Ou seja, você quer conhecer a administração deles na paz e também a milícia dele, que é o exército ali, são os guerreiros dele. Que é uma forma poética, pedindo de instigar ele a ir visitar a frota portuguesa. Já com desejo idólatra ardia de ver isto, que o Moro lhe contava. Manda equipar batéis que ver queria os lenhos em que o Gama navegava. Ou seja, o ministro Catual fica muito empolgado ao ouvir esses relatos que o muçulmano Monside fala dos portugueses. Tanto que ele quer ir lá conhecer eles, né? Ele vai acatar esse conselho. Ele vai seguir esse conselho e vai decidir até as naus. Então, né? Que esse termo, né? O idólatra. Idólatra é uma forma de se referir a quem adora ídolos. Até um termo pejorativo, às vezes, que se refere até às vezes aos católicos. Né? Os católicos eles sempre perdem a intercessão dos santos, então eles sempre, né? Eu sou católico, aqui é o meu terço, aqui é isso aqui. Eu tenho uma imagem de Nossa Senhora ali também, tem imagem de Cristo, então é uma forma negativa, né? Nós católicos não adoramos ídolos, acho que a maioria do pessoal que vai assistir isso também é cristão, deve conhecer os católicos. Mas quem adora os ídolos, quem é idólatra, são os indianos. Lembra que a gente viu nas estrofes anteriores que antes de chegar no palácio do rei Samorim, esse ministro Catual parou, ele estava conduzindo o Vasco da Gama até o palácio, ele parou num templo para fazer algumas orações e ele prestou reverência para vários ídolos de vários deuses que estavam ali. Então aqui é uma forma de se referir, poética, de se referir a esse ministro gentil. Então o idólatra fica empolgado, ou o Catual fica empolgado, dizer isso. Manda equipar batéis. Batéis são botes, então, né? A frota portuguesa não está no porto, como eu disse para vocês, ela fica ancorada um pouco mais, sempre fica ancorada um pouco mais longe das praias de onde os portugueses atracam, onde eles estão ali, esqueci a palavra, eles estão ancorados ali, é essa a palavra. Então, ele vai preparar alguns botes para sair do porto da cidade e ir navegando um pouquinho até chegar ali, para conhecer, né? Porque queria ver os lenhos que o Gama navegava, ou seja, as embarcações, lenho é madeira, né? Os navios são feitos de madeira, então conhecer as embarcações do Vasco da Gama. Ambos partem da praia, a quem seguia a naira geração, que o mar coalhava, ou seja, ambos partem. O Catual vai levar o Monside com ele, e junto ele vai com a naira geração. A gente viu nas estrofes anteriores, que eu falei para vocês,
que a sociedade indiana era dividida em castas, em hierarquias. Então, existem os sábios, os guerreiros, os que produzem e o povão, a massa. Os guerreiros, a gente viu que eles se chamam Sinaires. Né? São aqueles indianos que têm a única função de governar e de lutar nas guerras. Então, esse ministro Catual, ele leva alguns seguranças, a gente pode interpretar isso, ele leva alguns soldados com ele, são alguns seguranças para proteger ele caso aconteça alguma coisa. Né? A capitania sobe em Forte Bela, onde Paulo os recebe a bordo dela. Então eles são recebidos ali. É importante a gente salientar, quem está prestando atenção na nossa leitura, a gente viu, o Vasco da Gama, nesse momento, ele está com alguns portugueses lá no palácio do rei Samorim. E o ministro Catual está indo até as naus portuguesas. E aqui ele é recebido pelo onde Paulo recebe. Quem é esse Paulo? Paulo da Gama, é o irmão do Vasco da Gama. As naus, nesse momento, a frota portuguesa está em 3 naus. A principal, que é a capitania, ela é comandada pelo Vasco da Gama. A segunda é comandada pelo irmão do Vasco da Gama. E a terceira é comandada por Nicolau Coelho. A gente vai ver, ele vai também estar ali conversando aqui nesse momento. Então, nesse momento, quem está cuidando das naus aqui? Quem é o comandante das naus na ausência do Vasco da Gama? Paulo Coelho, que é o irmão dele. Então, o ministro Catual chega ali com o Monside e ele é muito bem recebido pelo Paulo da Gama. Purpúreos são os todos, e as bandeiras do rico fio são os que o bicho gera. Nelas estão pintadas as guerreiras obras que o forte braço já fizera. Aqui a gente vai ver que as naus portuguesas estão todas adornadas, enfeitadas com várias bandeiras e vários toldos. Sendo que nessas bandeiras a gente vai ver que estão pintadas as grandes batalhas da história de Portugal. Então é importante vocês entenderem isso para estar entendendo a nossa leitura daqui para frente, né? Então aqui, as bandeiras do rico fio que são... As bandeiras do rico fio são que o bicho gera. Que bicho que gera seda? É o bicho da seda. Então essas bandeiras são de seda. É uma referência poética dizer que são bandeiras tecidas com fios de seda. Né? Nelas estão pintadas as guerreiras obras que o forte peito já fizeram. Que o braço forte já fez no passado. Ou seja, são batalhas antepassadas dos portugueses. Então é nisso, né? Imagina a nau portuguesa, o indiano junto com o seu grupo tá chegando e ele vê um monte de bandeiras, né? Um monte de toldos espalhados ali. Onde estão bandeiras com várias pinturas. Batalhas têm campais, aventureiras, desafios cruéis, pintura fera, que tanto que ao gentio se apresentam, há tanto nele os olhos apacentam. Né? Então são pinturas de várias batalhas, de vários momentos da história de Portugal, os vários conflitos, os vários guerreiros, pinturas de vários guerreiros, de vários reis portugueses que se consagraram ao lutar pela expansão e pela independência de Portugal. Então, o gentil se apresenta, tanto nela os olhos apacentam. O gentil aqui, agora é uma outra forma de se referir ao ministro Monside. Ao ver essas bandeiras, ele fica impressionado e fica curioso. Pelo que vê, pergunta. Na hora que ele vê essas bandeiras, esses todos, ele fica bem impressionado e ele começa a perguntar, querendo saber o que é isso. Mas o Gama lhe pedia primeiro que se assente e que aquele deleite que tanto ama, aceita Epicuro e experimente. Né? Antes de... tá recebendo ali o Gama, aqui é Paulo da Gama, não é Vasco da Gama, e pede para que o ministro Catual se senta um pouquinho aqui, espera um pouco antes que eu te mostre tudo, né? Pedia primeiro que se assente e que aquele deleite que tanto ama, aceita Epicuro experimente. Que deleite é esse da seita do Epicuro? É o vinho, né? Epicuro, para quem não sabe, é um filósofo grego da antiguidade. Ele é muito famoso por falar muito sobre os prazeres. Ele fala que a vida tem que ser levada sempre com prazer, né? Então, que eu até anotei aqui, às vezes ele é denotado como o profeta do prazer. Ele fala muito sobre os prazeres. Né? E o vinho a bebida alcoólica é um dos prazeres, né? O prazer geralmente é a comida, o sexo, o descanso, a preguiça, né? Ele é um filósofo que enfatizava muito isso. Então, aqui é uma forma poética de se referir ao vinho. Ao vinho. Então, o Paulo da Gama recebe o Catual e pede, se senta um pouquinho aqui nas mesas e experimente vinho um pouco, né? O Paulo da Gama está querendo receber esse indiano de uma forma muito amigável, de uma forma muito diplomática. Dos espumantes vasos se derrama o licor que não é mostrar a gente. Então, né? Dos espumantes vasos. Então, imagine um vaso que é uma jarra, onde estava se guardando vinho. Imagina os portugueses saíram nessa viagem e eles levaram jarros e jarros de vinho no meio dos mantimentos dele. Então, como é uma bebida importante, ele está servindo ali vinho. Então, jarro espumando, saindo espuma do vinho.
Se derrama o licor que Noé mostrara a gente. Aqui é uma forma de se referir ao vinho. É o licor, né, a bebida alcoólica, que Noé deu para o povo. Noé, né, é o personagem da, do Gênesis, né? Quando Deus inundou o mundo, ele pediu para que Noé que construísse uma arca e nela ele colocasse todos os animais, um casal de todos os animais. É dito que quem deu o vinho para os homens, né, foi Noé. Então aqui uma forma poética de se referir ao vinho e dizer que os portugueses estão servindo vinho para esses indianos. Mas comer o gentil não pretende, que aceita que os lhe seguia defende. Mas apesar do Paulo da Gama insistir que ele tome vinho, ele não quer. Né? Nenhum deles aqui deve, né? O gentil é uma referência a eles. Do que eu pesquisei, a gente pode interpretar que primeiro ele não queria beber bebida alcoólica naquele momento, mas também dá para interpretar que ele, o ministro Catual, ele era da casta, lembra que eu falei que a sociedade indiana é dividida em grupos, em hierarquias? A casta dele é a casta dos sábios, que a gente até viu nas estrofes anteriores dos vídeos anteriores, são os brahmanes. Pelo que se diz, os brahmanes hindus, eles não podiam beber bebida alcoólica na frente de pessoas que não seguiam a religião deles. No caso, né, os portugueses, eles não iam beber bebida, a regra da lei deles, dos costumes deles, proibia isso. Então é por isso, provavelmente é isso que levou eles a negarem a bebida alcoólica. A trombeta, que em paz, no pensamento e imagem faz de guerra, rompe os ares. Ou seja, é soada uma trombeta de guerra ali naquele momento. Por quê? Os portugueses vão começar a brigar? A trombeta que no pensamento faz imagem da guerra, ou seja, né, é uma trombeta que a gente escuta, a gente lembra de guerra. No caso, é uma forma de saudar a chegada dele. Né? A gente vê que os portugueses, em vários momentos, quando eles estão recebendo alguém nas naus deles, eles sempre soam as trombetas, eles sempre disparam os canhões. A gente vai ver eles disparando os canhões aqui. Ó. Se faz ouvir no fundo, com o fogo diabólico instrumento, se faz ouvir no fundo lá dos mares. Quem é o instrumento diabólico que dispara fogo? São as bombardas. Aqui é uma forma poética que se refere aos canhões. Então, né, para recepcionar bem esse indiano ali nas naus, os portugueses soam as trombetas, servem vinho e também disparam seus canhões. É uma forma de saudar ele. Tudo o gentil nota. O gentil aqui é o catual. Mas o intento mostrava sempre ter nos singulares feitos dos homens, que em retrato breve a muda poesia lhe descreve. Né? Apesar de estar prestando atenção em tudo, ou seja, ele prestava atenção nos portugueses, na aparência deles, nos canhões, em como eles estavam recepcionando o indiano, o que mais chamava a atenção dele eram aquelas pinturas. Aqui é uma forma de se referir a ele, né? Aos feitos dos homens, lembra que eu falei, as pinturas estão representando os grandes feitos militares da história de Portugal. Então imagina ele sendo pintadas as batalhas, as conquistas e etc. Então ele estava prestando atenção nisso. Era isso que interessava a ele. Afinal, ele queria saber quem eram esses portugueses. Será que eles são realmente um povo tão guerreiro assim? Então, né? Que em retrato breve a muda poesia ali descreve. Ou seja, estava descrito ali essas batalhas. Essa coisa que é o muda poesia. O que é a muda? A poesia é o que a gente está lendo aqui. É o que a gente fala em voz alta. Mas o que a poesia muda que não diz? É a pintura. A pintura não fala, ela não canta, ela nem se mexe a pintura, ela está ali estática. Então é uma forma poética de se referir às obras de arte visuais. Para a gente entender isso aqui. E agora aqui, a última estrofe que eu vou estar lendo com vocês, que é a 77ª, estrofe 77. Alça-se em pé, com ele o gama junto, coelho de outra parte e o mauritano. Ou seja, ele fica em pé, ele quer ver essas pinturas e conhecer essas pinturas. Então, alça-se em pé, ele fica em pé, o ministro fica em pé. Com ele o gama junto. Então, Paulo da Gama, que estava ali sentado junto com ele, fica em pé também. Coelho de outra parte e o mauritano. Agora a gente vê a referência. Lembra que eu falei que existia, além de Vasco da Gama e de Paulo da Gama, a terceira nau portuguesa ela é comandada por Nicolau Coelho. Então, o Nicolau Coelho aqui, Camões coloca pra gente que ele também estava ali na nau recebendo os indianos. Então, ele também fica de pé. E o mauritano. Quem é esse mauritano? É o Mouro Monsaide. Mauritano o mauritano é quem habitava a Mauritânia. Mauritânia é um nome de das províncias norte-africanas, né, das duas províncias ali no norte da África, que hoje corresponde ao território do Marrocos e, se eu não me engano, da Líbia ou da Argélia, mas é ali o norte da África. Então esse termo mauritano se refere aos africanos que ocupam aquela região do norte da África. E o termo mouro vem daí.
Não é só... Às vezes a gente acha que é referência só à pele morena dos africanos, mas não só isso. São os muçulmanos daquela região. Depois se desenvolveu e se aplicou aos muçulmanos. Embora aqui não nos Lusíadas, sempre quando a gente vê o termo Mouro, é uma referência a todos os muçulmanos. Mas aqui, né? Quem é esse mauritano? É o Mouro Monsaid. Então, estão os 4 ali em pé que vão estar observando aí essas pinturas. Os olhos põem no bélico transunto de um velho branco, aspeito venerando, cujo nome não pode ser defunto, enquanto houver no mundo o trato humano. Então, né, o Catual, a primeira representação que ele presta atenção é de um homem aqui, né, que tem um aspecto branco e velho, mas que é muito famoso, que não pode ser desconhecido. Mais pra frente, né, na verdade, no próximo canto, a gente vai ver quem é esse homem que está representado nessa bandeira aqui, né? Esse aqui, ó, vou até ler inteiro, né? Enquanto não houver no mundo o trato humano, aqui, ó, cujo nome não pode ser defunto, ou seja, aquele que não pode ser cair no esquecimento, enquanto no mundo houver o trato humano, houver trato humano. O que quer dizer isso, trato humano? Ou seja, a humanidade não vai se esquecer do nome desse homem que está representado enquanto ela existir. E aqui é uma descrição desse homem. No trajo a grega usança está perfeita, um ramo por insígnia na direita. Né? Ou seja, ele carregava um ramo como insígnia na sua direita. Aqui, se eu não me engano, é na mão direita ou no peito direito. Mas quem é esse homem que está representado aqui? É Luso. Quem a mitologia portuguesa diz que existe um homem que conquistou aquela região na antiguidade há muito tempo. E ele gostou tanto dessas terras que ele nomeou elas com seu nome. A mitologia portuguesa diz que Lusitânia recebe esse nome porque são as terras de Luso. Então é isso, né? É o primeiro português, o primeiro ancestral dos portugueses que está representado aqui nessa batalha. Que é dito que ele foi um conquistador. Certo, pessoal? Terminando aqui a nossa leitura, vou pedir para vocês deixarem um like. Se possível, também tá comentando esse vídeo, né? 1 hora e 1 minuto já de vídeo. Comentar, dizer o que vocês estão achando aqui da minha leitura. Qualquer comentário, qualquer crítica é muito bem-vinda. Pedir também para vocês assistirem os vídeos anteriores, né? Eu resumi o que a gente leu até agora no começo desse vídeo, mas é só um resumo. Como eu disse, eu omiti muitos detalhes, né, para ser só um resumo. Então, mas está tudo comentado aqui no YouTube até agora. Então, não deixem de conferir esses vídeos para vocês se situarem melhor na leitura que a gente está fazendo aqui da obra do Camões. Também vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal aqui no YouTube, para vocês conferirem os próximos vídeos. O próximo vídeo são as últimas estrofes aqui do 7º canto. O Camões ele ia começar a descrever todas essas pinturas que estão contando algumas histórias militares de Portugal. Inclusive a gente vai meio que vai se refrescar, a gente vai estar relembrando nessas pinturas o que a gente viu sendo cantado lá no 3º e no 4º canto, que é um momento, uma reprise das grandes batalhas do povo de Portugal. Mas antes disso, o Camões vai fazer alguns comentários onde ele pede inspiração às musas e fala um pouco sobre a vida dele nesse momento. Certo, pessoal? Então não deixem de se inscrever para continuar vendo aqui a leitura dos Lusíadas que eu estou fazendo com vocês. Eu também vou pedir para vocês conferirem um link que está aqui na descrição desse vídeo, que é um e-book que eu estou vendendo. É uma versão digital dos Lusíadas, mas toda comentada. As mais de 1000 estrofes aí da obra do Camões, todas comentadas por mim, por apenas R$10. Como vocês bem devem ter percebido, é muito difícil ler os Lusíadas. Eu leio há alguns anos essa obra e ainda assim eu gaguejo bastante, como vocês bem viram. Eu me confundo em alguns termos, porque afinal essa aqui é a maior obra da língua portuguesa, é a maior obra do nosso idioma. É um épico clássico. O épico é a literatura e a poesia no seu nível mais alto. E o Camões ainda se utiliza de um português bem arcaico, então é uma linguagem bem entroncada. E se não bastasse isso, o Camões vai citar deuses, personagens da antiguidade, locais do mundo. Então ter um manual, ter um guia é fundamental para facilitar a nossa leitura. E esse é o objetivo desse book que eu estou vendendo para vocês. As mais de 1000 estrofes dessa obra, Os Lusíadas, todas comentadas por apenas R$10. R$10 está de graça. Eu tenho certeza que vocês não vão estar se arrependendo de estar adquirindo. Certo, pessoal? Então é isso. Meu nome é Caio Mota Ribeiro e eu agradeço muito a audiência de vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus.